A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição número 4, que traz por título Cronologia do Novo Testamento. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente, porque aqui o alimento é forte. Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 4 do Juvenis do segundo trimestre de 2025, que traz por título A Cronologia do Novo Testamento. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada, já sabe, é só você colocar no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site vai aparecer e você clica no menu Juvenis. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a nossa dinâmica. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Então, para iniciar, faça a dinâmica com a sua turma. Mas se quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas para sim verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Aqui você pode perguntar: o que é cronologia? Pergunte também: qual foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito? Será que eles sabem? E você já sabe? Pergunte também: qual foi o último? Pode até perguntar quem pode citar o nome de alguns autores, escritores do Novo Testamento. Tudo aqui é para levantar uma discussão com relação ao tempo que a Bíblia foi escrita, principalmente a nossa temática nesse segundo trimestre, que é o Novo Testamento. Então faça as perguntas, mas deixe a sua turma participar. Tem professor aí apressado demais. Ele pergunta, ele mesmo responde: vigia, professor. Mas dando seguimento, vamos para a nossa mensagem, onde está escrito Mateus capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular até um alto monte. Jesus Cristo sempre quis se relacionar com seu povo, ter comunhão com seu povo. Aqui, por exemplo, Jesus está separando Tiago, Pedro e João para ter uma conversa em oração, buscar ao Senhor. Então, estes três, João, Tiago e Pedro, são aqueles apóstolos que tiveram mais contato com Jesus, sempre estavam do lado de Jesus. Então, ouviram todos os ensinamentos de Cristo. Se Jesus estava ensinando, eles estavam lá aprendendo. Por isso, João e Pedro se tornaram escritores do Novo Testamento. Tiago não deu tempo, porque você sabe, Tiago aqui, o apóstolo, foi aquele que foi morto lá no início de Atos dos Apóstolos. O Tiago que você sabe que escreveu a epístola de Tiago não é o Tiago apóstolo. O que escreveu a epístola de Tiago é Tiago, irmão do Senhor, ok? Esse Tiago daqui desse texto foi aquele que morreu, foi morto logo no início da igreja primitiva. O Tiago que escreveu a epístola do Novo Testamento é irmão de Jesus. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E já quero saber, você tinha conhecimento dessa curiosidade com relação ao Tiago que escreveu o Novo Testamento e o Tiago, irmão do Senhor? E tinha outro Tiago ainda. Quem pode deixar aqui nos comentários, por gentileza, quem foi esse terceiro Tiago? Veja só, a leitura diária foi feita para que você, que é professor, possa incentivar seus alunos durante a semana fazer o estudo e a meditação. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço aí, viu? PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.a Teologia.
Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, toda quarta-feira, você terá acesso ao nosso vídeo chamada e também despertador. São materiais que você vai estar pegando e compartilhando com seus alunos. Já com relação aqui em nosso canal no YouTube, toda quarta-feira também, às 9h05, este é o nosso vídeo aula. Já na mesma quarta, só que às 14h, este é o nosso vídeo com dinâmica. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 4, na quarta-feira já estreou a lição número 5, pois a lição número 4 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando esta aula no dia 2 de abril e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica. Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 21, passagem sobre o início do ministério de Jesus na Galileia e o chamado dos primeiros discípulos. Marcos capítulo 1, versículo 29 a 34. Relato da cura da sogra de Pedro e de muitos outros doentes e endemoniados. Eita, Jesus trabalhou aqui nesta terra, viu? Libertando as pessoas, curando as pessoas. Mesmo assim, muitos não creram nele, não acreditaram na sua mensagem. Mas, no entanto, isso também não foi impedimento para que o seu ministério pudesse crescer e se desenvolver aqui nesta terra. E nesta aula vamos estar estudando acerca dos escritos da cronologia. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Deixa aqui nos comentários. Qual foi o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento? Quando Jesus se refere à palavra de Deus, às Escrituras, está se referindo a qual livro? Do Novo? Do Velho? Já existia algum livro do Novo Testamento no tempo de Jesus? Eu não sei, faça as perguntas para os seus alunos. Mas fique tranquilo, daqui a pouquinho eu vou estar passando todas essas respostas. Aqui é para que você possa perceber que existem perguntas que podem ficar no ar e seus alunos podem ter essa dúvida. E cabe você estar respondendo e tirando todas as dúvidas. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: depois de uma exaustiva caminhada, sentar-se embaixo de uma boa sombra pode nos proporcionar grande alívio e até renovo para completarmos a jornada. Por isso, o sábio Salomão comparou a sabedoria e o dinheiro com esta sombra, pois ambos podem oferecer descanso e proteção. Entretanto, o sábio ressalta o motivo de a sabedoria ser ainda mais excelente. Apenas ela dá mais do que um alívio momentâneo da vida ao seu possuidor, que no lugar de ambicionarmos apenas a breve proteção que o dinheiro pode trazer, busquemos a excelência da sabedoria que traz legítima abundância da vida. Veja só, você sabe muito bem que tanto Salomão, Tiago, gostava muito de trazer esta temática com relação à sabedoria, a sermos sábios diante de Deus. E aquele que é sábio vai saber buscar, vai saber fazer boas escolhas, porque todas as nossas boas escolhas devem ser feitas segundo a vontade do Senhor. Já com relação à nossa revista, veremos aqui alguns autores, aqueles que optaram em servir e cultuar o Senhor. Deixaram de lado as suas riquezas, deixaram de lado suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. E por causa disso, foram também abençoados. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: os primeiros cristãos e as Sagradas Escrituras, Escrituras do início. Nos anos iniciais da era cristã, os crentes tinham como palavra de Deus, chamada também de Escrituras, apenas os livros do Antigo Testamento, já que os livros do Novo Testamento, evidentemente, ainda não havia sido escrito. Conexão entre o Antigo e Novo Testamento, evidenciando a conexão e legitimidade de ambos. Comumente, veremos em trechos no Novo histórias presentes no Antigo. Para você entender, a Bíblia Sagrada que Jesus, os apóstolos conheciam, era a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. Já estudamos aqui neste canal, principalmente com relação à Septuaginta. Você sabe o que é Septuaginta? Observe para você passar essa informação para os seus alunos.
O Antigo Testamento, o Velho Testamento, o Veterotestamentário foram escritos no hebraico. Os 39 livros do Antigo Testamento foram escritos no hebraico, salvo algumas partes ali em aramaico. Mas podemos falar que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas, no entanto, após o exílio babilônico e também assírio, a língua hebraica vai perdendo o seu lugar e a sua importância. É por isso que a cultura grega, preste atenção, a cultura grega, principalmente no tempo de Alexandre o Grande, aquele que foi um grande imperador, e a grande preocupação dele era para que todos pudessem falar o grego. É por isso que no tempo de Jesus, o grego era a língua mais falada e conhecida. Então, Alexandre o Grande, foi o que ele fez? Mandou pegar a Bíblia, que estava escrito no hebraico, e traduziu ela para o grego. Então, quando você ouvir esse nome Septuaginta, é a tradução do Antigo Testamento, escrito em hebraico, e agora foi traduzido para o grego. Não tem nada a ver com o Novo Testamento. Presta atenção. Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento que foi escrito em hebraico e foi traduzido agora para o grego, feito ou pedido por Alexandre Grande. E esse nome Septuaginta é porque foi em torno de 70 a 72 escribas que se reuniram, cada um em um lugar, para estar transcrevendo, traduzindo a Bíblia do hebraico para o grego, chamada Septuaginta. Então, no tempo de Jesus, as pessoas estavam manuseando normalmente a Septuaginta. O que o povo conhecia, o que o povo lia, era sempre a Septuaginta. Mas uma observação, normalmente no tempo, a leitura era feita no hebraico. Presta atenção. Então, o hebraico ficou como uma linguagem culta dos sacerdotes. Normalmente, todo sacerdote ele conhecia o hebraico e fazia sempre a leitura no hebraico no templo, para que assim pudesse permanecer a língua mãe, a língua santa, porque para os judeus o hebraico é uma língua nobre, é a língua santa, ok? Mas Jesus, os apóstolos, todos estes falavam também o grego, assim penso eu. E você pensa diferente? Então, normalmente, naquele tempo de Jesus, as pessoas, os judeus, tinham contato com o hebraico, principalmente no templo. Também no comércio, lidava muito com o grego, que era a língua mais falada na época, e também aramaico, que era a língua romana. Então, essas três linguagens, essas três línguas, hebraico, grego e aramaico, eram línguas bastante conhecidas no tempo de Jesus. O grego, porque era a língua mais falada, o aramaico, que era praticamente a língua romana, e o hebraico, que era a língua dos judeus, mas que agora se usava tão somente lá no templo para fazer menção da palavra de Deus. Você percebeu aqui o destaque que muitas das vezes o próprio Jesus sempre mencionava personagens do Antigo Testamento. Tudo isso para dar autenticidade e confirmar que o Velho Testamento, o Antigo Testamento foi inspirado por Deus, porque Jesus lia, obedecia, respeitava o Antigo Testamento, ok? Mas vamos dar seguimento aqui ainda, vamos lá. Exemplos de conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Jonas, mencionado pelo próprio Jesus. Rainha de Sabá, citada por Jesus. Abel e Zacarias. Jesus citou as mortes de Abel e Zacarias. Referências do Antigo no Novo Testamento. Em referência a Isaías 10, 22, 23, o apóstolo Paulo falou sobre a salvação dos remanescentes de Israel. Já o escritor da Epístola aos Hebreus, do capítulo 11, sintetizou muitas personagens bíblicas do Antigo Testamento, citando pessoas como Abel, Caim, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, Esaú, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. Satanás, a antiga serpente, é mencionada desta forma em Apocalipse 12, 9, em alusão à sua atuação em Gênesis. Tudo isso aqui é para confirmar que o Antigo Testamento foi inspirado por Deus. Por que isso? Jesus também citou passagens referentes ao Antigo Testamento, assim como Paulo também fez menção de vários personagens, como foi colocado aqui.
O escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu, acredita-se que foi o apóstolo Paulo, mas ninguém pode definir nada. Neste livro dos Hebreus, Epístola aos Hebreus, cita muitos personagens conhecidos do Antigo Testamento. Tudo isso para confirmar o Velho Testamento foi inspirado por Deus e tem toda a autoridade, porque se Jesus Cristo leu, porque se Jesus Cristo fez menção, se os apóstolos fizeram menção, tudo isso está dizendo, o Antigo Testamento é válido, serve para conhecimento, serve para conhecermos mais acerca de Deus e por isso deve ser observado. Somente agora abrindo um parêntese para você entender, nós não guardamos as leis que Deus deu para o povo de Israel, porque nós não somos Israel, nós somos a igreja de Deus, ok? O que foi dito para Israel é para Israel, o que foi dito para os gentios é para os gentios, o que foi dito com relação à igreja é para a igreja. Deixe bastante claro para os seus alunos. Eita glória! Eu lhe disse que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, está gostando? Então, por gentileza, se inscreva no nosso canal. Mas agora, sem demora, vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Eita glória! Ele diz que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, e aí, resolveu, quer se tornar membro? Então preste atenção. Nós estamos enviando para os membros vários materiais como slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, atividade online, atividade em PDF. Enviamos também certificado, simulado, ideias de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais enviamos para aquele que é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se quiser ser membro, deixa aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e assim se tornar membro para receber o maior suporte do Brasil para a revista dos juvenis. Venha ser membro. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título a compilação do Novo Testamento, escrita dos livros. Segundo explica o saudoso pastor Antônio Gilberto, em sua obra A Bíblia através do século, a formação do Novo Testamento levou apenas 2 gerações. Em 100 anos depois de Cristo, todos os livros já estavam escritos, processo de reconhecimento. O que demorou foi o reconhecimento canônico, isso motivado pelo cuidado e escrúpulo da igreja de então, que exigiam provas concludentes da inspiração divina a cada um desses livros. Veja só, a Bíblia Sagrada do Novo Testamento, quando chegou 100 anos, todos os livros já tinham sido escritos. Olha, todos os livros já tinham sido escritos. Foi algo muito rápido, em torno aí de 60 anos no máximo. Todo o Novo Testamento foi inspirado por Deus e escrito pelos homens de Deus. Mas a sua duração, em torno de 60 anos, do primeiro livro a ser escrito, que vamos ver daqui a pouquinho qual foi, até o último livro. Mas eu destaco aqui que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Por isso que o autor da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo. E quando você for estudar, meditar na palavra, não perca a oportunidade de conversar com o Espírito Santo, porque ele vai estar nos dando a verdadeira interpretação.
Observação: a Bíblia Sagrada não pode ser interpretada de acordo com o gosto de cada um, de acordo com a opinião de cada um, não. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. Para que você possa trazer a verdadeira interpretação do texto, você precisa conhecer a Bíblia Sagrada. Pegou essa dica, professor? Mas vamos dar seguimento à nossa explicação. Reconhecimento do cânon no Novo Testamento. Em 367 d.C., uma lista com os 27 livros foi publicada por Atanásio, patriarca de Alexandria. 393 d.C., lista aceita pelo Concílio de Hipona. Em 397 d.C., o reconhecimento definitivo e a fixação do cânon do Novo Testamento ocorreu no Terceiro Concílio de Cartago. A validação dos livros como canônicos passou pelo testemunho dos próprios apóstolos. Entre outras citações, o apóstolo Pedro, por exemplo, chamou as cartas escritas por Paulo de escrituras, reforçando a legitimidade da inspiração divina em tais escritos. Em outra ocasião, Mateus e Lucas foram citados pelo apóstolo Paulo como escrituras. Aqui agora para você entender que o Novo Testamento, a escrita, tá bom? A escrita do Novo Testamento, de todos os livros, vai terminar ali por volta do ano 196 depois de Cristo. Mas, no entanto, essa preocupação, essa intenção de ver quais livros foram ou não foram inspirados, se são ou não são divinos, vai acontecer ali em 393 depois de Cristo. É quando começa a se pensar quais livros foram inspirados por Deus. Quais livros são verdadeiramente divinos e deve ser respeitado e honrado. Então essa preocupação só vai acontecer praticamente 300 anos depois. É quando a igreja começa a se reunir para ver qual livro é canônico, é verdadeiro, é autêntico, foi inspirado por Deus. Aí agora vai se pensar nos critérios necessários para definir se um livro era ou não era inspirado, se foi ou não foi inspirado por Deus. Porque você sabe, existiam ou existe até hoje outros livros também que são denominados de Paulo, de Pedro e de outros apóstolos. Mas, no entanto, não passou pela canonicidade. Não foram aprovados nos critérios estabelecidos pela igreja, porque existiam falhas, existiam contradições. E a Bíblia Sagrada, para ser palavra de Deus, ela não pode ter contradição. Se tem erro, é meu na minha leitura e não na Bíblia Sagrada. Preste atenção, existem outros livros também que acredita-se que tenha sido de outros apóstolos, até mesmo Tomé. Mas, no entanto, a Bíblia Sagrada não dá essa autoridade e não passou pelo crivo, não passou pela avaliação dos critérios estabelecidos para se definir se era ou não era inspirado por Deus, se devia ou não devia entrar no cânon bíblico, se deveria ou não ser incluído na Bíblia Sagrada. Grande foi o questionamento, mas, no entanto, nos critérios, de acordo com a igreja e a própria autenticidade da Bíblia Sagrada, como foi colocado aqui, o apóstolo Paulo vai citar os escritores dos evangelhos, confirmando assim a autenticidade deles. O apóstolo Pedro vai citar os escritos de Paulo como escrituras. Tudo isso está trazendo autenticidade, que a palavra de Deus, que os livros que nós conhecemos hoje como sagrados já eram aceitos, respeitados pela igreja, quando assim foi escrito. Eita glória, é bênção, viu? Mas vamos dar seguimento, veja só. Organização dos livros do Novo Testamento. Vulgata, livros dispostos de acordo com a tradução da Bíblia para o latim. A Vulgata feita por Jerônimo de 382 a 404 d.C. Data de escrita, livros organizados de acordo com as datas em que for escrito. Ordem cronológica, a ordem dos livros segue de acordo com a sequência dos acontecimentos, ordem histórica cronológica. Veja só, a questão da organização da Bíblia Sagrada. Existe aqui 3 motivos ou 3 formas de organizar a Bíblia, como nós entendemos aqui. Por exemplo, quando o Novo Testamento inicia com Mateus.
Mas, no entanto, Mateus não foi o primeiro livro a ser escrito, nem também foi o primeiro evangelho. Mas, no entanto, na organização da Vulgata Latina, que foi traduzido, que foi feito por Jerônimo, ele que recebeu essa permissão e organizou a Bíblia como nós conhecemos hoje. Mas também, na atualidade, já existe organização da Bíblia cronológica, onde se você pegar, vai achar tudo estranho. Mas por quê? A Bíblia está organizada de acordo com o livro que foi o primeiro escrito e o último a ser escrito. Existe também a organização que vai estar escrevendo os fatos de acordo com quando ocorreram. Por exemplo, se o primeiro milagre que Jesus realiza é o de Caná de Galileia, então aquele tem que estar em primeiro lugar. Vai estar organizando os fatos. Presta atenção. Existe a organização da Vulgata Latina, que é a formação que nós conhecemos hoje. Existe também a organização dos livros, de acordo com os livros que foi escrito, tá ok? E existe a organização também pelos fatos ocorridos. Se o primeiro milagre feito por Jesus foi em Caná da Galileia, então a história de Jesus com relação à sua fase de adulto vai iniciar exatamente a partir desse momento. Em outras palavras, a organização dos livros pode ser organizada em Vulgata, que dessa forma que nós conhecemos hoje, data de escrita de acordo com o primeiro livro que foi escrito e ordem cronológica de acordo com os fatos que ocorreram. Assim existe Bíblia hoje. Se você quiser, já pode comprar Bíblia Sagrada, que ela foi organizada de forma cronológica. Você vai achar estranho, mas é interessante fazer a leitura. Nosso terceiro tópico, mas antes preste atenção. Você já conhece o nosso catálogo de camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical? Não acredito. Vou deixar aqui este modelo e no final deste vídeo vou deixar vários modelos de camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Estamos produzindo e enviamos para qualquer lugar do Brasil. E outra coisa, viu? Organizamos também para fazermos festividade, congresso. Fique à vontade para entrar em contato conosco. Produzimos e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Para mais camisas, assim como essa que está passando aqui. E no final, é só você entrar em contato comigo pelo nosso WhatsApp. E na descrição desse vídeo tem o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação às camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Vem entrar em contato. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título a ordem em que os livros foram escritos. Preste atenção, professor. Pelo ano da escrita, assim se ordenaram os livros Tiago, 45 a 49 depois de Cristo, Gálatas, Tessalonicense, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Marcos, Romanos, Mateus, Lucas, 1 Pedro, Colossenses, Filemão, Efésios, Filipenses. Continuação da ordem de escrita, Atos dos Apóstolos, Timóteo, 2 Pedro, Hebreus e Judas, João, Apocalipse, ordem de escrita dos Evangelhos. Veja só, professor, eu destaco aqui que o primeiro livro a ser escrito, de acordo com a maioria das pessoas, porque se você for pesquisar aí, com certeza você vai achar outras opções também. Mas acredita-se que o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento foi a Epístola de Tiago. E lembrando, esse Tiago que escreveu a epístola não é Tiago apóstolo, porque este logo morreu no início da igreja primitiva. Quem escreveu a Epístola de Tiago é Tiago, irmão de Jesus. Isso mesmo. Após a morte e ressurreição de Cristo, Jesus teve com Tiago, ou Tiago teve com Jesus, se converteu e se tornou uma grande liderança. Quando você ler que Tiago era o pastor da igreja de Jerusalém, este Tiago é Tiago, irmão de Jesus, que escreveu também o primeiro livro do Novo Testamento. Tudo isso aqui é para que você possa passar essas informações para os seus alunos. E assim por diante, a Bíblia Sagrada, Novo Testamento, vai iniciar a sua escrita em torno de 45 a 49, com a Epístola de Tiago, e vai até o apóstolo João, por volta de 92, 93, 95, escrever o último livro do Novo Testamento. Qual foi? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, veja só. Ordem de escrita dos Evangelhos.
Marcos foi o primeiro evangelho escrito, antes mesmo de Mateus, Lucas e João. Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, a primeira na ordem que encontramos em nossas Bíblias, foi, na verdade, o 8º livro escrito. Para você entender, a nossa organização, a nossa Bíblia, está organizada segundo a linha da Vulgata Latina, que é a tradução do latim, ok? Existem várias traduções, várias interpretações, mas entenda que a nossa organização, a Bíblia que você tem, ela está organizada de acordo com a tradução que nós conhecemos como Vulgata Latina, que foi a tradução da Bíblia Sagrada para o latim. Poderia estar organizada em ordem cronológica ou por data, mas está como você conhece aí e ela está em suas mãos. Nesta organização, para você entender, o evangelho que vem primeiro é o evangelho de Mateus. Mas, no entanto, Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi o evangelho de Marcos. Com relação às próprias epístolas, a epístola que está em primeiro, a epístola que está em destaque é Romanos, mas Romanos também não foi um dos primeiros livros. Tudo indica que foi o 8º livro do Novo Testamento a ser escrito. Mas, pastor, é um erro? Não é erro. É uma questão de organização. Tá ok? A nossa organização segue a tradução da Vulgata Latina, que é a tradução da Bíblia Sagrada, do hebraico, do grego, para o latim. E assim chegou até a nós em português, em inglês e assim por diante. Então a nossa Bíblia não está organizada em ordem de datas. Por isso que o evangelho de Mateus é o primeiro, mas o primeiro evangelho a ser escrito foi de Marcos. Então, essa é a nossa organização. Não tem nada a ver de inspiração ou não. Isso é questão nossa. Tanto que é uma curiosidade para vocês aqui, viu? Tanto que a Bíblia Sagrada, quando foi escrita pelos apóstolos, ela não tinha pontuação, não tinha acentuação, porque isso é algo novo. Chegou para a gente tem pouco tempo. A Bíblia Sagrada, principalmente com relação ao Velho Testamento, era um livro só, menino. Eita! Ou seja, né? Não é à toa que o próprio nome Bíblia significa coleção de pequenos livros. Então a Bíblia Sagrada é composta por 66 livros menores. Tem livros grandes, mas no entanto tem livros pequenos. Tem um livro da Bíblia Sagrada, 1 ou 2 ou 3, deixa aqui nos comentários, que tem apenas um capítulo. Que livro é esse? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vamos para o nosso 4º tópico, que traz por título a cronologia dos fatos, a organização para entendimento. Como podemos constatar, assim como o Antigo Testamento, os livros do Novo Testamento foram organizados com o propósito de facilitar o entendimento, não por ordem cronológica. Os livros não foram arrumados para a ordem cronológica em que foram escritos. Ou seja, né? Já pensou se quando você abrisse a sua Bíblia no Novo Testamento, você lesse a Epístola de Tiago? Você ia ter uma visão geral? Presta atenção. A Bíblia não foi organizada, a nossa Bíblia, já que nós observamos e nós temos acesso à Vulgata Latina. Presta atenção, a sua Bíblia em português é uma tradução da Vulgata Latina, já que a Vulgata Latina foi a tradução da Bíblia Sagrada para o latim e até chegou a nós em português. Então essa organização, ela não está feita com relação à cronologia. Ou seja, o primeiro livro não é aquele que foi primeiro escrito, porque dificultaria bastante o nosso entendimento. Em outras palavras, se você abrisse um Novo Testamento e o primeiro livro fosse a Epístola de Tiago, já que foi o primeiro livro a ser escrito, você acharia bom, legal? Você teria um entendimento? Então essa organização que você conhece hoje veio da tradução Vulgata Latina. Essa é a organização, mas por isso que existem Bíblias que está escrita ou organizada de forma cronológica e de forma que os livros foram escritos. Você já teve acesso a uma dessas? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, veja só. Indicadores de cronologia, as expressões de continuidade, as expressões depois, dali, no dia seguinte, adiante e etc. indicam continuidade e cronologia dos fatos.
Muitas passagens bíblicas iniciam dessa forma, fazendo conexão com o acontecimento anterior, elementos para observar ao ler a Bíblia em busca de sua cronologia. Observe e tome nota dos personagens presentes na narrativa, onde eles estão, cidade, vilarejo, rio, lago, mar, floresta e assim por diante. Em que tempo estão na manhã, tarde, noite, madrugada, inverno, verão. Ou seja, se você quiser fazer um estudo mais organizado dos fatos, é interessante você estar atento à cena. Quem é que está nessa cena? Tem homem, tem mulher, cita nome, e está manhã, tarde, noite. Quem participa? Quem fala? Em qual lugar? Em qual tempo? Então, quando você quer saber, por exemplo, a questão da morte de Jesus, desde segunda-feira, o que foi que aconteceu na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Os últimos 7 dias, o que foi que aconteceu? Você precisa fazer um estudo examinado, porque a Bíblia Sagrada não está organizado no fatos cronológicos. Segunda-feira, terça, quarta. Mas, no entanto, você lendo com cuidado e percebendo esses fatos desde a sua prisão, você consegue verificar os acontecimentos de cada dia da semana. Aí você vai ver a Bíblia organizada de forma cronológica, como os fatos ocorreram cada dia em cada época. Mas dando seguimento, vamos dar seguimento. Observe. Primeiros acontecimentos no Novo Testamento. Parte 1. Anúncio do nascimento de João Batista. 2. Anúncio a Maria. 3. Sonho de José. 4. Visita de Maria a Isabel. 5. Nascimento de João Batista. Você observou aqui? Aqui estão os fatos que ocorreram no início do Novo Testamento, desde o anúncio do nascimento de João Batista, anúncio do nascimento de Jesus, o sonho de José, quando o anjo diz: José, retorna e aceite Maria como sua esposa, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Logo em seguida, a visita de Maria a Isabel e, em seguida, o nascimento de João Batista. Tudo aqui são fatos que teve início ao Evangelho, que teve início do Novo Testamento. Vamos dar seguimento e já pega a sua caneta para fazer as suas anotações. Vamos lá. Primeiros acontecimentos do Novo Testamento, parte 2. O nascimento de Jesus, visita dos pastores, fuga para o Egito, circuncisão e apresentação, visita dos magos. Aqui agora você percebe que você começa a entender melhor o que foi que aconteceu primeiro. O Evangelho deveria iniciar a Bíblia Sagrada contando a história de João Batista, a promessa da sua vinda, porque era ele que estaria preparando o lugar. Após isso, o anjo aparecer a Maria, anunciando o que estaria acontecendo. Isso aqui é ordem cronológica, para você entender todos os fatos. Aí a história dá continuidade, então você vai observar o nascimento de Jesus, visita dos pastores, não é do mago, dos pastores, circuncisão e apresentação, fuga para o Egito, visita dos magos. Tudo aqui é para que nós possamos entender que a Bíblia Sagrada não teve essa preocupação de ser escrita, de ser organizada de forma cronológica. Agora, quando você faz um estudo minucioso, você consegue organizar cada fato como aqui está sendo representado. Aqui agora veremos os acontecimentos do ministério de Jesus, os primeiros fatos, as primeiras pessoas chamadas para ser discípulo de Jesus. Vamos lá. Primeiros acontecimentos com relação ao ministério de Jesus, chamados dos primeiros discípulos. Jesus chama os primeiros apóstolos, os irmãos André, Pedro, os irmãos Tiago, João, Filipe. Primeiro milagre, a transformação da água em vinho nas bodas em Caná da Galileia. Curas e milagres, a cura de um endemoniado em Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro e a cura do paralítico em Cafarnaum. Motivação para o estudo cronológico, compreensão plena, entendimento completo da Bíblia, percepção das relações entre eventos, base sólida fundamentada para estudos bíblicos,
A partir dessa pequena amostra, considerando a possibilidade de alternativas de outros arranjos cronológicos, esperamos que você sinta ainda mais motivado a estudar, compreender este sagrado e valioso livro que é a Bíblia Sagrada. Ou seja, se eu perguntar a você, qual o primeiro episódio que acontece com o ministério de Jesus? Quem foi que Jesus chamou primeiro? Quem foi o primeiro discípulo chamado por Jesus? Qual foi o primeiro milagre? Olha, qual foi a primeira cura? Isso aqui, irmãos, é para seguir uma ordem, para que você possa entender os passos de Jesus. Jesus teve o ministério aqui em torno de 3 anos e meio, pregando, anunciando, realizando curas e milagres. Então, se você quiser saber para estudar cada fato, aqui já deixei algumas dicas. Fique à vontade para estar ampliando, tendo assim o entendimento geral das Sagradas Escrituras. Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: como temos frisado ao longo de nosso estudo, a sabedoria do alto atrai tesouros aqui e no porvir. Esteja certo de que o conhecimento e a prática da palavra de Deus abrirão portas que nenhuma outra ciência ou binatural será capaz de proporcionar. Então, dedique-se a estudar as Sagradas Escrituras, permita que ela o ensine, oriente, corrija e guie todos os seus passos na justiça divina, e assim por onde quer que você ande, ela será bem-sucedida. Veja só, quero saber o seguinte, você gostou dessa aula? Você entende que cada vez mais precisamos estudar a palavra, meditar a palavra e entender como a Bíblia está organizada. Se eu te perguntar aqui, a Bíblia Sagrada está organizada de como? Ah, pastor, segundo a Vulgata Latina, onde está organizada para o maior entendimento nosso. Ela não está organizada de forma cronológica, nem também pelos fatos ou data dos livros que foram escritos, pois sabemos que o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Tiago. Olha, o primeiro evangelho foi o evangelho de Marcos, mas, no entanto, na organização da Bíblia, achou por bem fazer dessa forma. E quero saber, você gosta, você discorda? Deixa aqui nos comentários. Mas que Deus continue te abençoando cada vez mais. E lembrando, viu? Vou deixar no final deste vídeo aqui agora as nossas camisas personalizadas para que você possa conhecer. E se tiver interesse, nós enviamos para qualquer lugar do Brasil. A paz do Senhor e até a próxima aula, crente. E outra coisa, vai assistir a nossa dinâmica que está sensacional, vai te ajudar nessa organização. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final.
E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.